A mensagem dessa manhã tem como título: O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do ser humano. Na noite em que seria preso e condenado à morte, Jesus disse aos seus discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Pois bem, Jesus citou um texto do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7. E esse texto ele o citou literalmente, tal como ele está lá em Zacarias, capítulo 13, verso 7. E o texto é esse: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus disse aqui nesse texto que naquela noite ele seria uma pedra de tropeço para os seus discípulos. O que seria isso? Qual o significado de ser uma pedra de tropeço para os discípulos? Os discípulos não estavam esperando de forma alguma que Jesus viesse a morrer. Especialmente que Jesus viesse a sofrer como ele sofreu, que ele fosse como foi humilhado, vilipendiado, ultrajado, condenado como a pior das criaturas e finalmente crucificado. Eles esperavam um líder religioso que, inclusive, fosse um líder político, que viesse a ser um líder de uma revolução, que trouxesse a independência para o Estado judaico em relação ao Império Romano. Mas Jesus, quando foi interrogado por Pilatos, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse me esqueci do contexto. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso foi o que ele disse a Pilatos quando foi interrogado sobre se ele era o rei dos judeus, né? Ele disse que o reino dele não era um reino como se conhece neste mundo. Mas aqui ele disse: essa noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Todos os seus discípulos iam ficar decepcionados com o que iria acontecer, iriam se escandalizar e iriam fugir, como só veio acontecer de fato. Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. No entanto, pretensiosamente, quando Jesus fez essa declaração, Pedro, ao que tudo indica, entendeu muito bem o significado das palavras de Jesus. Por isso que, tomando a palavra, Mateus 26, 33 a 35,
disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade, lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistiu: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. E como Jesus havia predito anteriormente e depois das palavras que acabamos de ler, assim que Jesus foi preso naquela noite, como ele havia predito, o texto diz, Mateus 26, 56b, então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Todos os discípulos o deixaram e fugiram. Acompanhando Jesus de longe, misturando-se à multidão, Pedro estava um pouco mais depois, estava sentado fora no pátio, onde Jesus estava sendo julgado. E o texto diz, Pedro estava sentado fora no pátio, uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali perto: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Você pode imaginar essa cena? Aquele que seguia Jesus, andava com Jesus, viveu todos os momentos durante 3 anos e meio com Jesus, e agora ele diz: não conheço esse homem, porque ele tinha sido preso. E Pedro pensou: a minha vida corre perigo. E todos fugiram pensando a mesma coisa. Mas o texto diz: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu creio que Pedro imaginou que jamais ele poderia fazer uma coisa dessas, mas ele fez. Pedro com certeza pensava de si mais do que devia. E de certa forma, todos nós sempre pensamos, quem sabe, um pouco mais do que devíamos a nosso respeito. Eu nunca faria isso. Todos nós temos potencial para fazer o que não devíamos e nem devemos fazer. Pois bem, Jesus foi preso, julgado, condenado, depois e morto. Depois de morto e sepultado, ao 3º dia Jesus ressuscitou e apareceu às mulheres que tinham ido ao sepulcro para envolverem o corpo de Jesus com especiarias, como faziam os judeus. Isso devia ser feito antes do sepultamento,
mas como Jesus foi sepultado quando já o sol estava se pondo, então o colocaram no sepulcro, colocaram uma pedra fechando o sepulcro, e de manhã bem cedo, no domingo, porque no dia seguinte ao sepultamento era sábado, e então no domingo de manhã elas foram ao sepulcro com o propósito de envolverem o corpo de Jesus com faixas, com vários perfumes e aromatas, como eles costumavam fazer com aqueles que haviam sido sepultados, ou aqueles que iriam ser sepultados. Mas Jesus já tinha ressuscitado quando elas chegaram lá. E Mateus 28, 9 e 10 diz assim: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos. Quem são os seus irmãos? Eram os seus discípulos, os mesmos que tinham fugido a toda pressa. Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Jesus deixou um encontro marcado através daquelas mulheres com seus discípulos e entrou em detalhes que aqui o texto não registra, mas que depois nós vamos saber melhor. Assim, no capítulo 28, versículo 16 a 20, diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Aqui ficamos sabendo que Jesus disse às mulheres onde ele se encontraria com eles. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Será que é ele mesmo? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós temos aqui o que todos conhecemos como a grande comissão, em que Jesus dá aos seus discípulos e a nós, Igreja do Senhor, a responsabilidade de ir e pregar o Evangelho. Também depois da sua ressurreição, Jesus lhes, em Lucas 24, 45, 48, então Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos, para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados, e a todas as nações, começando em Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas. Jesus está dando, como deu no texto que eu li anteriormente, ainda uma responsabilidade aos que eram seus discípulos, de serem testemunhas do que Jesus, o que eles tinham visto e convivido com Jesus, inclusive os últimos acontecimentos da sua morte, seu sepultamento e a sua ressurreição. Vocês são testemunha dessas coisas. A pergunta que fazemos é: como é que esses homens medrosos e fujões poderiam cumprir a missão que Jesus lhes havia dado? Primeiro, é necessário dizer que o Senhor não nos dá nenhuma tarefa para a qual Ele não nos capacita. Se Ele diz que é para nós fazermos, nós podemos fazer na certeza de que receberemos dele a capacitação para isso.
Mas a pergunta continua: como estes homens medrosos e fujões poderiam executar uma tarefa tão grande de ir e falar de Jesus a um povo que havia acabado de crucificar o Senhor Jesus? Falando ainda com seus discípulos, Jesus lhes disse, assim, Lucas agora 24, 45 e 48. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E aqui está a capacitação. Jesus prometeu, e na realidade ele não prometeu, ele reafirmou uma promessa que o Pai havia dado, do poder do Espírito para que eles pudessem testemunhar. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Na mesma ocasião, nós encontramos o seguinte registro em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 3 a 5 e o verso 8. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, Jesus disse, olha, vocês não façam nada até que vocês sejam revestidos de poder. E ele diz aqui, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, ou em água, mas vocês serão batizados em o Espírito Santo dentro de poucos dias. E no verso 8, respondendo a uma pergunta deles, Jesus disse, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para realizar aquela tarefa que Jesus deu a eles e nos deu a nós também, eles seriam revestidos de poder. Depois de dizer estas coisas, Atos 9, 1:9 a 11 diz assim, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Nós temos aqui o registro da ascensão de Jesus aos céus. E depois disso ele não foi visto mais como era visto depois da sua ressurreição. E o texto diz, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco, na realidade 2 anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu,
virá de modo como vocês perdão. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Ou seja, da mesma maneira como ele subiu, ele vai vir entre as nuvens. E eu estou me lembrando agora de um texto de Mateus, capítulo 24, versículo 30, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, aqueles que não têm Jesus, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Assim ele virá da maneira como ele subiu. Os discípulos então fizeram o que lhes havia sido recomendado e esperaram o cumprimento da promessa, esperando em oração. Atos 1, 13, 14 diz assim, depois que Jesus subiu aos céus, diz assim: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo. O cenáculo era um espaço, era um segundo andar de uma casa inteiro, onde se faziam reuniões das mais variadas. Isso era chamado de cenáculo. Era um espaço inteiro no segundo andar, onde não havia nenhuma divisão. Então, quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Não é Judas o Iscariotes, é Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estes perseveravam em oração como Jesus lhes havia ordenado. E eles perseveravam nessa oração até que 10 dias depois a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, isso aconteceu 50 dias depois que Jesus ressuscitou. Isso aconteceu 10 dias depois de Jesus ter sido subido aos céus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a promessa de Jesus se cumpriu neles. Pedro, que anteriormente havia negado a Jesus, deu então um testemunho de Jesus com ousadia e intrepidez. Pedro assume a palavra, explica o que está acontecendo, isso depois dos versos 5 em diante do capítulo 2 de Atos, e ele explica tudo o que aconteceu, mostra que Jesus veio para nos redimir dos nossos pecados e que ele veio amando do Pai, depois de ter cumprido o propósito do Pai, de ser aquele que deu a sua vida por nós, para que por meio dele pudéssemos ter vida, salvação, perdão e purificação. Depois de ter dado a sua vida na cruz, ele ressuscitou e ele mostra as evidências e as provas das Escrituras do Velho Testamento se cumprindo na vida de Jesus. E
Esse registro é feito em Atos 2, 14 a 36, mas eu não vou ler, naturalmente, porque é um texto bastante extenso, mas você pode fazê-lo em casa se quiser. Mas eu quero ler a última palavra de Pedro, quando ele encerra a sua palavra. Atos 2, 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor. Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai deu ao seu Filho o poder e a autoridade sobre todas as coisas. E milhares de pessoas estavam ouvindo a mensagem de Pedro, porque no dia de Pentecostes vinham pessoas de todas as regiões do Império Romano, que normalmente eram judeus ou prosélitos. Prosélitos eram os novos convertidos ao judaísmo, que se reuniam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então essas pessoas estavam lá e ouviram a mensagem de Pedro. Quando ouviram o testemunho de Pedro acerca de Jesus, que ele encerrou com essas palavras que eu vou repetir: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, ao ouvirem isso, o texto diz, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Por que eles perguntaram que faremos? Eles haviam crucificado a Jesus. É claro, com a permissão e o propósito de Deus, mas eles disseram a Jesus, disseram com a multidão: crucifica-o, 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 amando dos líderes religiosos do seu tempo, que tinham inveja de Jesus. E então Pedro está dizendo, depois de dizer que Deus o fez Senhor e Cristo, eles ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? O que a gente vai fazer depois de ter feito isso? Depois de ter condenado aquele que Deus fez Senhor e Cristo? Ao fazer essa pergunta, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então a mensagem de Pedro é o seguinte: arrependam-se. Arrependam-se da rejeição que vocês tinham e mantiveram até agora em relação a Jesus. Arrependam-se da incredulidade. Arrependam-se da indiferença. Arrependam-se dos seus pecados. A Bíblia diz que não há um justo, nem sequer um. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há uma pessoa que possa dizer: eu não tenho pecado, eu nunca pequei. Então todos precisam, como nós precisamos, nos arrepender. E fazemos isso quando ouvimos de Jesus e reconhecemos que éramos como somos, pecadores, necessitados de salvação e de perdão, que só Jesus pode dar àquele que crê que Ele é quem Deus o enviou e que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados.
aquele que crê em Jesus tem os seus pecados perdoados e purificados com base na sua morte na cruz no nosso lugar. Pedro explicou ainda que a promessa que eles haviam recebido, o batismo no Espírito, não era um privilégio dos primeiros discípulos de Jesus, mas era para todos os que viessem a crer em Jesus como Salvador e Senhor. Ele disse, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, essa experiência que eles tiveram, pela primeira vez no dia de Pentecostes, não é uma experiência que nunca mais aconteceu. Ela continua acontecendo. E ela é acessível a todo aquele que tem posto a sua fé e a sua esperança em Jesus. E Pedro continuou dizendo, advertindo os seus ouvintes, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se desta geração perversa. Nós estamos num mundo de trevas, num mundo de perdição, num mundo cujo sistema é pervertido, permeado de maldade, e nós temos que nos converter de todo o mau caminho e nos voltarmos inteiramente para o Senhor. E quando Pedro terminou a sua palavra, Atos 2,41 nos fala que quase 3.000 pessoas deram crédito ao testemunho de Pedro. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É possível imaginar o número enorme de pessoas que tinham ouvido Pedro falar. E aproximadamente 3.000 pessoas se renderam a Jesus naquela ocasião. O número de crentes em Jesus ia aumentando dia após dia. Atos 5,14 diz assim, e aumentava mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Atos 6,7, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Todavia, levantou-se uma perseguição enorme quando Estevão compareceu perante o Sinédrio, o Supremo Tribunal Religioso dos Judeus, e deu testemunho de Jesus. Eles, então, partiram para o apedrejamento e apedrejaram a Estevão, que foi, assim, o primeiro mártir depois de Jesus ter morrido na cruz. Naquele dia teve início Atos 1:8. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Vocês lembram que Jesus disse, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em toda a Judéia, em toda Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. E agora eles foram dispersos para a Judéia e Samaria. Mas os que foram dispersos e obrigados a deixarem a cidade de Jerusalém, o texto diz, enquanto isso os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O verso 1 diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Por que os apóstolos não foram dispersos? Se você quer saber, eu não sei. Agora, eu sei que se alguém quisesse dizer, eles eram apóstolos,
Então eles ficaram lá, quem foi disperso foi a multidão. E quem foi que testemunhou? Não foram os apóstolos, foi a multidão. Ou seja, o povão foi quem saiu e levou a palavra. Como eles fizeram isso? Porque eles também haviam recebido o poder do Espírito para poder fazer isso. Se você creu em Jesus, você, pela fé, peça a Deus que revista você do poder do Espírito e vá crendo que você vai ter o poder para testemunhar de Jesus. Mas os que foram, o texto diz que em 8:4, enquanto isso os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os dispersos então chegaram a Samaria, capítulo 8, versos 4 a 6. Enquanto os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo. Quem era Filipe? Um dos diáconos da igreja, um dos primeiros diáconos. E as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Os dispersos chegaram ainda mais longe, até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Os que foram dispersos a partir da perseguição, Atos 11, 19 a 21, que começou com a morte de Estevão e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O fato de os apóstolos terem permanecido em Jerusalém e o povão ter sido disperso tem uma razão de ser, como eu já disse. Eles não eram pessoas especiais, os apóstolos. O mesmo poder que veio sobre ele veio sobre a igreja, para que ela desse testemunho. Atos 2:39 mostra que o poder que veio sobre eles não era privilégio só dos apóstolos, por isso ele disse, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso chega até os nossos dias, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. O poder é dado a quem reconhece que não pode fazer isso sem o Senhor. Foi por isso que Jesus também afirmou, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Concluindo, não sou eu, não é você, não somos nós. Ou é ele ou não tem para ninguém. O poder é para quem reconhece que não pode. Eu creio que Deus permite que nós sintamos medo, sintamos-nos fracos, incapazes, somos fujões, como foram os apóstolos, somos medrosos e somos até capazes de negar o próprio Filho de Deus. Se não é pelo poder de Deus, todos nós podemos fazer tudo isso. Mas nós, quando reconhecemos que somos assim, e que não podemos nada sem Ele, então é a hora em que nós vamos sentir, Deus me capacita, Deus me reveste de poder, me reveste de ousadia, vem com poder sobre a minha vida. Mas não é poder só para falar em línguas, não.
é poder para testemunhar de Jesus. É poder para sair e falar, foi para isso que o poder veio. É por isso que Paulo escreveu, 2 Coríntios 12, 9 a 10. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, o apóstolo diz, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Então, Deus não usa pessoas fortes. Deus usa pessoas que reconhecem que não podem, que não são em si mesmas nada e que reconhecem que precisam dele. Precisam dele primeiro para ser salvas, os que ainda não foram. E depois para fazer o que ele nos chama a fazer, que é testemunhar de Jesus.